Boa tarde a todos e a todas. Servidora Janaína, Sidney, nosso colega parlamentar Gesualdo, vereador Gesualdo. Estamos aqui para que a doutora Janaína faça a leitura de dois projetos de lei. Projeto primeiro, número 11, de 6 de maio de 2024, né? Poder Executivo. E depois o projeto do Legislativo aqui, o projeto número 16, de 12 de abril de 2024. Faça a leitura dos projetos. Projeto de Lei 11 de 6 de maio de 2024. Autoriza o Poder Executivo a criar a Jaciara Participações e Projetos S.A., Jacipar, vinculado ao gabinete da Prefeita Municipal. A Prefeita do município de Jaciara, Estado de Mato Grosso, Andréa Wagner, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte lei. Da Administração Pública Municipal. Capítulo 1. Dos Objetivos. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a constituir pessoa jurídica sob a forma de sociedade por ações e vinculada ao gabinete da prefeita, denominada Jaciara Participações e Projetos S.A., Jacipar, com capital social autorizado no valor de 15 milhões de reais. Artigo 2º. A Jaciara Participações e Projetos S.A. terá por objetivo: inciso 1º, promover a geração de investimento em Jaciara, colaborar, apoiar e viabilizar a operação do Programa Municipal de Parcerias Públicas Privadas, em conformidade com a Lei Municipal 1893, de 23 de maio de 2019. Comprar e vender participações acionárias, podendo constituir empresas com ou sem propósito específico, firmar parcerias e participar do capital de empresas públicas ou privadas, gerir os ativos patrimoniais e financeiros a elas transferidos pelo município, estado ou União, por meio da administração direta ou indireta ou que tenha sido adquiridos a qualquer título. A exploração de concessões de distritos industriais, estradas municipais, rodoviárias, pistas de pouso, parques públicos, ativos turísticos, anfiteatros, estádios, ginásios, bens e serviços públicos em geral. Desenvolver e gerenciar programas e projetos estratégicos de governo. A Jacipar poderá estruturar ou participar de operações do mercado financeiro e de capitais, bem como outras modalidades de negócio que visem a promoção de investimentos, entre outros. Primeiro, a construção, manutenção, asfaltamento e duplicação de estradas e vias. A ampliação, modernização e construção de projetos relacionados à infraestrutura que crie, promova ou fomente atividades econômicas, saneamento básico, meio ambiente, educação, saúde, segurança pública e turismo, empreendimentos imobiliários e habitacionais, geração e transmissão de energia, logística de todos os modais, parques tecnológicos de inovação, ciência e tecnologia, sistema de modalidade urbana, conservação, manutenção e gestão de bens públicos ou de bens de interesse público sob a titularidade do município de Jaciara ou de seus órgãos ou entidades, pagamentos por serviços ambientais, cidades sustentáveis e outras áreas de interesse público definidas por seus órgãos de administração. Artigo 3º. Fica o município de Jaciara autorizado a outorgar para a Jaciara Participações de Projetos Jacipar, mediante ato do chefe do Poder Executivo, os direitos de exploração de bens e serviços de que for detentor para serem alocados em projeto de investimento de interesse do município. Parágrafo único. Os direitos das outorgas transferidas à Jaciara Participações e Projetos poderão ser cedidos a terceiros contratados, públicos ou privados, mediante licitação. A Jacipar terá sede e foro no município de Jaciara com prazo de duração indeterminado, atuará em todo o município e será regida por esta lei, decreto de regulamentação e por seu estatuto social. A Jacipar operará mediante o regime de capital social autorizado, que será composto por ações ordinárias ou preferenciais nominativas sem valor nominal, podendo o município integralizar em dinheiro ou em bens e direitos avaliados na forma da legislação pertinente. Parágrafo 1º. Poderão participar do capital da Jacipar as outras entidades da administração municipal, desde que o município mantenha, no mínimo, uma titularidade direta da maioria das ações com direito a voto. Parágrafo 2º. Fica o Poder Executivo a autorizar a subscrever e integralizar o capital Jacipar com os seguintes bens e direitos na forma do caput deste artigo: imóveis, ações ordinárias ou preferenciais de titularidade do município e de suas autarquias, no capital de sociedades anônimas que não sejam necessárias para assegurar o exercício do respectivo poder de controle em caráter incondicional, títulos da dívida pública emitidos na forma da legislação aplicável, outros bens e direitos de titularidade direta ou indireta do município, inclusive recursos estaduais ou federais, cuja transferência independa de autorização legislativa específica e os autorizados previamente na Câmara Municipal.
direito de exploração sob a forma de concessão a bens e serviços que for detentor para serem alocados em projetos de investimentos que podem coincidir com aqueles submetidos ao que estabelece a Lei Municipal 1893 de 2019, a Lei Federal 8.987 de 95 e a Lei Federal 11.079 de 2004 e demais legislações pertinentes. Cotas de fundos de investimentos imobiliários, fundos de investimento em participações ou fundos de investimento em direitos creditórios, os quais poderão ser lastreados por ativos recebíveis, inclusive daqueles originários de contratos de mútuo, de compromissos de compra e venda, de contratos de colocação ou promessa de locação, de taxas ou tarifas de serviços. Os imóveis a serem integralizados no capital social de Jaciara, participações e projetos serão indicados por ato do prefeito municipal. O capital social da Jaciara Participações e Projetos poderá ser aberto em ambiente de bolsa de valores, devidamente autorizado pela Comissão de Valores Mobiliários, em processo de oferta pública de ações visando a participação privada minoritária. Quando do processo de abertura do capital social, a Jacipar deverá obedecer obrigatoriamente os padrões de governança corporativa e adotar contabilidade de demonstrações financeiras padronizadas. Artigo 6º. Para a consecução de seus objetivos, a Jacipar poderá celebrar de forma isolada ou em conjunto com a administração direta e indireta do município os contratos que tenham por objeto a elaboração de estudos técnicos, projetos, prestações de serviços e as respectivas implementações, execuções e fiscalizações, a instituição de parcerias públicos privadas, alocação ou promessa de locação, arrendamento, cessão de uso ou outra modalidade onerosa de instalações e equipamentos ou outros bens que podem ser vinculados a projetos de parcerias públicos privadas, assumir total ou parcialmente direitos e obrigações decorrentes dos contratos de que trata o inciso 1º deste artigo, contratar a aquisição de instalações e equipamentos, bem como a construção ou reforma pelo regime de empreitada para pagamento a prazo, que poderá ter início após a conclusão das obras, observada a legislação pertinente, contratar com a administração direta e indireta do Estado, locação ou promessa de locação, arrendamento, cessão de uso ou outra modalidade onerosa de instalações, equipamentos ou outros bens integrantes de seu patrimônio, contrair empréstimos e emitir títulos nos termos da legislação em vigor, prestar garantias reais, fidejussórias e contratar seguros, explorar, gravar e alienar onerosamente os bens integrantes de seu patrimônio, participar do capital de outras empresas controladas por ente público-privado, contratar serviços de terceiros e celebrar contratos e convênios com os órgãos e entidades da administração pública municipal, estadual e federal, bem como com organismos de fomento multilaterais e do terceiro setor. Criar fundos de investimentos em participações, bem como integralizar cotas em fundos de qualquer natureza, exercer outras atividades inerentes às suas finalidades, conforme previsão em seu estatuto social. O negócio poderá ficar condicionado à constituição de sociedade de propósito específico, coincidente com o objeto de contrato, sem prejuízo da responsabilidade solidária do contratado pelo cumprimento integral das obrigações que a essa sociedade couberem. Para a consecução do objetivo previsto no artigo 2º, inciso 2º desta lei, a Jacipar poderá atuar em todas as atividades relacionadas ao programa de parcerias públicos-privadas do município de Jaciara. O percentual de comissionamento a ser aplicado sobre o valor do subsídio do cargo exclusivamente comissionado, nos casos estabelecidos pelo parágrafo 2º, será definido conforme legislação municipal pertinente. Artigo 9º. A Jaciara Participações e Projetos S.A. será administrada por um conselho de administração composto por no mínimo 3 e no máximo 5 membros eleitos e destituíveis em assembleia de acionistas e por uma diretoria executiva constituída por um diretor-presidente e no mínimo 2 diretores, todos indicados pela prefeita municipal, dentre profissionais capacitados para o exercício da atividade. O valor e a forma de remuneração dos administradores e do Conselho Fiscal serão fixados em Assembleia Geral de Acionistas. A Jacipar obedecerá aos padrões de governança cooperativa com um sistema de contabilidade e demonstração financeiras padronizadas. A Jaciara Participações e Projetos terá um Conselho Fiscal composto por no mínimo 3 e no máximo 5 membros eleitos e destituídos pela Assembleia Geral de Acionistas, em conformidade com a Lei 6.404 de 76 e demais legislações que regem a matéria. A diretoria firmará contrato de gestão definindo metas que deverão ser atingidas através da implementação de projetos estratégicos. O Conselho de Administração, através de resolução, definirá a estrutura do quadro de pessoal da empresa
incluindo a definição das funções e dos cargos de execução de suas atividades, funções estatutárias e salários. Para atender às despesas decorrentes da execução desta lei, fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos especiais até o limite de R$ 3 milhões destinados à cobertura das despesas necessárias à constituição e instalação da Jaciara, participações e projetos. Proceder à incorporação da Jacipar no orçamento do município e promover a abertura de créditos adicionais suplementares até o limite necessário para a integralização das parcelas do capital social da Jacipar. Os valores dos créditos adicionais a que se refere este artigo serão cobertos na forma prevista do artigo 43, parágrafo 1º da Lei Federal 4.320, 17 de março de 1964. Artigo 11. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições e contratos. Gabinete da Prefeita, 6 de maio de 2024. Andréa Wagner, Prefeita Municipal. Parecer Jurídico 33 de 2024. Verifica-se que a iniciativa do mesmo encontra amparo legal e amode-se ao artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal, competindo ao município legislar sobre assuntos de interesse local. O presente projeto de lei trata de autorização do Poder Executivo para criar a Jacipar, vinculada ao Gabinete da Prefeita Municipal, conforme se verifica do artigo 83 da Lei Orgânica do Município. Somente por lei específica é que poderão ser criadas sociedades de economia mista e empresas públicas. Desde logo se verifica que o presente projeto pretende justamente obter autorização legal para a constituição da empresa Jacipar, atendendo assim ao que discorre o referido dispositivo da Lei Orgânica. Salienta-se ainda que a Constituição Federal, em seu artigo 37, determina que somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizar a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e fundação. Cabe na lei complementar, neste último caso, definir as áreas de atuação. Além do previsto, no arcabouço legal municipal deve ser observado também o ditames da Lei 6.404 de 76, que dispõe sobre as sociedades por ações, e a Lei 13.303 de 2016, que dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. A Lei das Empresas Públicas, em seu artigo 16, já discorre sobre a aplicação conjunta da Lei das Sociedades Anônimas em relação ao administrador de empresa pública e o artigo 17. Dentre outras situações, determina o tempo mínimo de experiência profissional necessária para a ocupação de determinados cargos do Conselho de Administração da empresa. Em que pesa a parte final do caput do artigo 9º do presente projeto citar, dentre profissionais capacitados para o exercício da atividade, as restrições elencadas pela lei informada acima são bem mais extensas e amplas. Desta maneira, o projeto de lei não observa o que discorre o artigo 17 da Lei 13.303 de 2016. Noutra quadra, no que condiz com o controle acionário por parte do Poder Executivo Municipal, conforme se observa do artigo 5º e parágrafo 1º do presente projeto, verifica-se consonante com o que discorre tanto a doutrina quanto a própria legislação de regência, caso a Lei das Sociedades por Ações. Nesse sentido, a ilustre professora Maria Zanella enuncia que não basta a participação majoritária do poder público na entidade para qualificá-la como sociedade de economia mista, sendo necessária que haja participação na gestão da empresa e o propósito de torná-la um instrumento de ação do Estado, manifestada por meio da lei instituidora e assegurada pela derrogação do direito comum, sob pena de, sem isso, haver tão somente empresa estatal, mas não sociedade de economia mista. Não se pode esquecer ainda que no futuro, com o fundamento da Jacipar, deverá ser assegurado ao Conselho de Administração da companhia a composição de pelo menos um membro independente, conforme prescreve o artigo 22 da Lei 13.303 de 2016. Portanto, cabe aos nobres edis ponderar e analisar o presente projeto de acordo com as prescrições emanadas da Lei 13.303 de 2016, propondo ou não emendas para sanar as anomalias do presente projeto. Em razão do quanto articulado, o parecer é no sentido da legalidade do projeto de lei, devendo ser observadas as recomendações mencionadas ao longo da fundamentação. Michel Capes, Procurador Jurídico. Emenda 1 de 2024 do presente projeto de lei. Artigo 1º. Fica modificada a redação do parágrafo único do artigo 3º do projeto de lei 11 de 2024, a qual terá a seguinte redação. Artigo 3º. Parágrafo único. Os direitos das outorgas transferidas já à Seara Participações e Projetos S.A. não poderão ser cedidos a terceiros contratados, públicos ou privados. Artigo 2º. Fica incluído no inciso 8º ao parágrafo único do artigo 2º do presente projeto de lei. Áreas
de interesse público como saneamento básico, meio ambiente, educação, saúde, segurança pública e turismo somente poderão ser transferidos a Jacipar mediante aprovação específica da Câmara Municipal. Artigo 3º. Fica incluído o parágrafo 6º ao artigo 9º do presente projeto de lei, que terá como redação o nome dos diretores mencionados no caput deverão ser aprovados pelos vereadores por maioria simples e voto aberto e nominal. Gabinete da Presidência, de autoria da mesa diretora, Creito Godoy, presidente Gesualdo, vice-presidente Zilmar, segundo vice-presidente Simone, primeira secretária, vereador Ivanês, segundo secretário, e demais vereadores, vereador Adnan, Charles, Clóvis, José Luiz Ribeiro, Leônidas Leitão e Paulo Rocha Farias. Vereador Gesualdo, o seu parecer. Boa tarde a todos que estão acompanhando pelo Facebook da Câmara Municipal, ao presidente vereador Zilmar da CCJ, a doutora Janaína, projeto de lei, né, número 11, de 6/5/2024, projeto de suma importância, né, que veio do Executivo, e meu parecer é favorável a esse projeto. Meu parecer também, eu acompanho o Dr. Michel, é favorável ao projeto. Vereador Gesualdo, a emenda 1, a gente fez umas recomendações e alterações também no projeto. Quero que o senhor dê o seu parecer. Essa emenda, né, que foi colocada nesse projeto, né, também eu tive verificando, que também é de suma importância também, e eu voto com o Dr. Michel também, que deu seu parecer, né, favorável, e meu parecer é favorável a essa emenda. Meu parecer também é favorável à emenda, já visto que a Câmara está atendendo de forma completa o projeto, né? Nada mais justo que a gente pôr essa emenda também. Projeto de Lei 16 de 12 de abril de 2024. Institui Plano Municipal de Informações e Monitoramento de Catástrofes Climáticas e dá outras providências. O presidente da Câmara Municipal de Vereadores do município de Jaciara faz saber que o plenário desta casa aprovou e a prefeita sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituído o Plano Municipal de Informações e Monitoramento de Catástrofes Climáticas nos termos dessa lei. Artigo 2º. O Plano Municipal de Informações e Monitoramento de Catástrofes Climáticas terá como objetivos divulgar de forma rápida e eficiente por todos os meios de comunicação disponíveis informações sobre previsão de catástrofes climáticas e fenômenos meteorológicos intensos e anormais que possam afetar o município de Jaciara, em especial chuvas intensas. Estabelecer ações de prevenção e de resposta imediata a desastres causados por chuvas intensas e outros eventos da natureza. Instituir medidas de médio e longo prazo para minimizar os impactos negativos causados por eventos da natureza. Artigo 3º. O Plano Municipal de Informações e Monitoramento de Catástrofes Climáticas será elaborado pelos órgãos municipais competentes, garantir a participação da sociedade civil, podendo contar com a colaboração de outros entes federativos. Artigo 4º. O Plano Municipal de Informações e Monitoramento de Catástrofes Climáticas será permanentemente atualizado e deverá contemplar os seguintes instrumentos e estratégias. Inciso 1º, plano de contingências com previsões das várias etapas e níveis de alertas para a população por meio de todas as mídias disponíveis, mensagens de celular, sirenes de veículos de som, que possam contribuir para a divulgação rápida e eficiente do risco de chuvas intensas e outros eventos da natureza. Protocolos com medidas emergenciais e contingenciais a serem observados para o auxílio imediato à população afetada e a minimização de danos em caso de alagamentos, enchentes, inundações e deslizamentos causados por chuvas. Plano de contingência para evacuação de imóveis que indique quem deve ser socorrido primeiro e por quem, e indique rotas de deslocamentos, pontos seguros e locais de abrigo.
Plano de respostas imediatas à emergência em saúde pública, considerando os impactos negativos de chuvas intensas e outros fenômenos da natureza sobre a saúde humana e a infraestrutura dos serviços de saúde. Estratégias de acolhimento, socorro e assistências aos atingidos, incluindo auxílio material, psicológico e acompanhamento das condições de saúde desses cidadãos. Cadastramento das equipes técnicas de voluntários de entidades filantrópicas de apoio e de abrigo disponibilizados pela Prefeitura, organização de estratégia para recebimento e distribuição de doações, mapeamento das áreas de maior risco de alagamentos, enchentes, inundações e deslizamentos, com quantitativo potencial de pessoas a serem afetadas, planejamento de limpeza de canais e galerias a fim de desobstruir a passagem de águas, cartilha descritiva, implementação de políticas de capacitação, análise de cenário de risco, planejamento dos recursos a serem empregados, estudo técnico de medidas e cronograma de ações para a solução dos impactos negativos das chuvas em médio e longo prazo, plano de contenção de construções irregulares, acompanhado da oferta de alternativas habitacionais seguras, acompanhado da relação dos investimentos públicos necessários, relação de obras em curso e previstas com os respectivos custos em andamento. Artigo 5º. O plano de que trata esta lei levará em conta as peculiaridades locais e a necessidade de integração e articulação com os demais entes federados, otimizando a condução das políticas públicas implementadas. O Plano Municipal de Informações e Monitoramento de Catástrofes Climáticas não exclui ou substitui os demais planos ou políticas já eventualmente existentes no âmbito do município, com objetivos semelhantes aos dessa lei. Artigo 7º. As despesas decorrentes da execução dessa lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Charles Fernando Jorge de Souza, vereador autor. Parecer jurídico 32 de 2024. A matéria tratada no presente projeto de lei pode iniciar-se no legislativo, pois não pretende se criar ou alterar a estrutura ou a atribuição de órgãos da administração pública local. Apenas trata de instituição de plano de informações e monitoramento de catástrofes climáticas, situação esta que não altera e nem modifica a organização administrativa municipal e muito menos onera os cofres públicos. Na outra quadra, como bem se observa do presente projeto de lei, o mesmo não onera os cofres públicos e não invade a esfera privativa de iniciativa de leis oriundas do Poder Executivo, já que não cria cargos, empregos ou funções no âmbito municipal nem no regime jurídico de servidores, assim como não trata de matéria orçamentária e plano diretor, bem como de ordem tributária, não invadindo, portanto, as prerrogativas da organização administrativa do Poder Executivo. Além do mais, verifica-se que em vários municípios brasileiros já foram editadas legislações nesse sentido, inclusive provenientes de iniciativa parlamentar. Nesta senda, o STF, ao julgar em sede de repercussão geral o recurso extraordinário 878 de 9/11 do Rio de Janeiro, onde se debatia a obrigatoriedade de instalações de câmeras de vigilância nas escolas, firmou tese no sentido da interpretação restritiva da reserva de iniciativa. Desta forma, verifica-se que o objetivo do projeto de lei é buscar prevenir e proteger a população de catástrofes climáticas, o que se insere na competência do município. Ademais, os artigos do presente projeto de lei não invadem as prerrogativas organizacionais do chefe do Poder Executivo local, pois representam direcionamentos, diretrizes e preceitos a serem seguidos em situações que não afetam ou atrapalham a competência da organização do Executivo. Logo, resta evidente que o presente projeto de lei observa as prescrições da Lei Federal 12.608 de 2011, no que compete à obrigação dos municípios no que tange ao tema. Portanto, não há óbices quanto à legalidade do presente projeto de lei, em razão do quanto articulado, e se abstendo, obviamente, da apreciação do aspecto inerente à conveniência e oportunidade, o parecer é pela legalidade do presente projeto de lei. Michel Carlos, procurador jurídico. Vereador Gesualdo, seu voto do projeto número 16, seu parecer, projeto 16, 2024. O meu parecer desse projeto de lei de número 16, número 16 de 12 de 4 de 2024, eu sou favorável a esse projeto. Meu parecer é favorável. O meu voto também é favorável, haja vista que a gente foi atrás do pessoal
do Stallone, que é responsável pela pasta, né? Eles nos orientou bastante sobre as ações que foram feitas, que vai sendo feita, né? A nossa preocupação é muito maior que isso, dá uma seriedade, dá uma resposta para a sociedade, e ele tem alcançado êxito, né? A gente discutiu muito com ele isso aí, eu principalmente, a gente questionou muito ele, e ele realmente apresentou documentos que provam que as coisas estão sendo feitas dentro da normalidade. Encerro aqui a nossa reunião, agradeço a presença de todos e mais tarde estaremos aqui para reunião, para a sessão ordinária.